Olá, seja bem-vindo a mais um Beleza Autoral, nosso bate-papo sobre identidade e representatividade para o mercado de beleza. E hoje, gente, a gente tem uma pessoa incrível para falar com a gente, que é a Samantha. Minha amiga, tudo bem com você? Tudo bom, Raoni? Prazer estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui com a gente. E minha amiga, pra gente até começar, por gentileza, conte um pouquinho de você. Quem que é você na fila do pão, meu? Bom, gente, vocês não estão me vendo, então eu vou um pouquinho me audiodescrever. Eu sou uma mulher negra, de pele mais clara, cabelos encaracolados, curtinhos, com algumas luzinhas douradas. Hoje eu estou usando uma blusa salmão. Estou aqui num espaço que tem atrás de mim uma parede combinando, inclusive hoje. Chique. Eu sou educadora, eu trabalho com projetos voltados à inovação e com projetos de trilhas criativas, tanto com jovens periféricos quanto com pequenos empreendimentos na região periférica. Então, eu dou suporte estratégico para esses empreendimentos. A gente faz um trabalho que já vem aí de 2 anos, onde nós recebemos alguns grupos para passarem por uma revisão de negócio. Além disso, hoje desde o final de 2018, eu assumi a coordenação de um programa chamado Mestre em Diversidade Inclusiva, aonde eu trabalho com formação dentro do ambiente corporativo para criar pontes entre diversidade e inclusão no corporativo com os grupos que estão do outro lado, ou seja, os grupos invisibilizados que hoje não têm esse contato, não têm esse diálogo. Então, a gente faz uma formação no corporativo para que as pessoas de gestão e média gerência e colaboradores possam estar preparados para receber essa diversidade nas empresas, e vou até entidades, ONGs, faculdades, formar pessoas, dar para elas também todo um suporte aí de comunicação, de uma série de KPIs que a gente chama que precisam ser agregadas no processo, e depois eu coloco essas pessoas para conversarem. Então a gente fala que a gente une os protagonistas especialistas, ou seja, as pessoas que vivem essas realidades com as empresas. Muito legal. E parabéns pela jornada, viu? Te acompanho há muito tempo e parabéns. Obrigada. E amiga, pra gente começar, vamos colocar um fogo aqui. Samantha, o que é beleza pra você? Tá? E como uma mulher brasileira, você se sente representada pelo mercado de beleza? Raoni, eu acho que beleza é um conceito muito amplo. Sabe aquele conceito que a gente fala da saúde, né? Saúde não é só você não estar doente, né? Eu acho que Perfeito. beleza é para além de você se olhar no espelho e se achar uma pessoa bonita na sua visão, na sua leitura de si mesma, né? Beleza para mim é me sentir bem, é me sentir confortável, é estar tranquila de poder atender um compromisso, ou estar com meus filhos, ou fazer alguma atividade dedicada a mim mesma e me sentir confortável com isso. E hoje em dia, e foi legal você falar essa questão de brasileira, a gente vem passando por um processo de se reconhecer enquanto pessoa negra aqui no Brasil, e é um processo, eu falo que se reconhecer no sentido de que tem todo um peso cultural, né, você ser negro no Brasil, porque quando você se assume nessa postura, você assume que você já vivenciou racismo, você assume que você já vivenciou ser postergado, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho por conta da sua cor de pele, por conta do seu fenótipo, você já vivenciou vários tipos de situação aonde as suas características físicas antecederam, inclusive, as suas competências. E quando eu penso em beleza, quando eu olho os produtos no mercado, muitas vezes eu sinto essa pressão de dois lados que não se falam, né? Um que é esse movimento nosso hoje, de falar do afrocentrado, de trazer a questão afro para a nossa cultura, e eu admito que a África faz parte, eu entendo que ela me compõe, eu entendo que está na minha história e que faz parte de toda essa construção que eu sou. Eu agradeço aos meus antepassados, a todos os mais velhos que me antecederam, mas isso não me ancora, isso não me impede de olhar para mim e falar assim: "Poxa, mas será que realmente eu preciso estar usando um tecido de África? Eu tô aqui no Brasil, a gente tem uma outra brasilidade, né, a gente tem uma mistura muito grande". Eu mesma, acho que se eu fizer aquele jornada do DNA, deve aparecer gente do mundo inteiro na minha árvore. Então, assim, é muita mistura, nós somos muito miscigenados. E por conta disso, eu acho que hoje a minha maior busca tem sido encontrar produtos, encontrar serviços, inclusive, que olhem para mim no sentido de falar: "Poxa, você é brasileira, que coisa legal, vamos celebrar isso", né. E não me encaixotar em poxa, se você está falando que você é uma mulher negra, necessariamente você vai ter que passar a utilizar um cabelo black.
necessariamente você vai ter que utilizar, determinadas marcas, porque são essas marcas. Então, assim, existe um movimento, e aí eu falo que eu entendo essa movimentação do black money e super apoio. Muitos dos empreendimentos que a gente atende na questão da periferia são de mulheres e homens negros, e aí faz muito sentido isso, mas esse modelo de dizer que para você ser uma mulher negra, que se assume negra, você tem que estar de black power, usando roupa afro e confrontando a sociedade, para mim ele pesa demais. Eu acho que eu me construí num ambiente aonde o acolhimento, aonde essa questão de trabalhar coisas simples, de você poder estar confortável, por exemplo, usando uma roupa que te faz sentir bem e que não necessariamente tem esse apelo afro no processo, é suficiente. E eu gosto disso, eu me sinto confortável. Então, por exemplo, muitas vezes o pessoal fala assim: "Ah, mas a pele negra pede cores vivas", né. Eu particularmente, Samantha, eu sempre gostei de cores mais neutras ou até de cores vivas, mas para ocasiões mais festivas. Não pela questão de que no dia a dia eu não posso usar um amarelo mais brilhante, eu adoro amarelo ouro ou um laranja, não é isso. Mas é pela questão de que eu acho que quando eu me olho no espelho com um laranja, com um amarelo, é um dia festivo, é uma coisa que eu quero sair, que eu quero me divertir, que eu quero brincar. Quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu procuro colocar cores que fazem mais sentido, porque eu vou lidar com o público, né. E eu sei que isso para mim, esse público, ele vai olhar para aquilo e ele vai entender que eu estou acolhendo, que eu estou recebendo. Então a gente também, dentro da ciência das cores, a gente também tem um pouco disso, né, aquela questão de você ter Uhum. as cores do ambiente, você ter as cores, para acolherem as pessoas. E eu acho que a gente precisa, muitas vezes, ter essa consciência. Então eu, enquanto educadora, eu sempre procuro usar sim cores, mas cores que façam com que as pessoas se sintam acolhidas quando estão comigo, quando estão participando dos processos comigo. E quando eu estou numa festa, enfim, eu procuro usar cores mais vivas, porque aquele momento é de alegria, de descontração e tudo mais. Não existe, para mim, um modelo de falar assim: "Ah, esse é o modelo da mulher negra perfeito, que mostra toda essa força", porque a gente é muito diversa, né. E aqui no Brasil, então, que você tem não só a questão da diferença de fenótipos, mas a questão regional, né. Então você tem a mulher negra que está ali na região do Nordeste, que ela vai ter provavelmente misturas talvez até indígenas, né, que às vezes aqui em São Paulo a gente não tem tanto e nem no sul, mas que você tem ali na região, por exemplo, de Mato Grosso. Então é muito, complexo você criar um padrão de beleza. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para a mulher brasileira enquanto brasileira mesmo. Essa mistura nossa, como é que isso chega? Como é que isso se configura? E aí eu tenho dificuldade muitas vezes quando eu vou, escolher uma roupa ou quando eu vou escolher alguma coisa, de encontrar algo que seja com essa identidade, sabe, que, por exemplo, você vai comprar um tênis, os tênis eles continuam seguindo o modelo para o mercado europeu, né. Então não é um tênis adequado para o calor que a gente tem aqui no Brasil. Então muitas vezes você fica procurando ali um tênis que vai te atender melhor e, não encontra às vezes um modelo que você gostaria, porque o modelo não foi desenhado para o nosso clima. Então, eu acho que essas coisas às vezes me incomodam, sabe, às vezes eu deixo de comprar, porque eu não identifico esse tipo de coisa, eu não percebo essa preocupação com essas diferenças que existem no processo, sabe. Perfeito, minha amiga. E eu queria te fazer uma pergunta, porque você se arranjou uma outra treta, né? Porque além de mulher negra, você ainda tem como um pilar, acho que esse valor da brasilidade. E como é que foi o seu processo de desconstrução e reconstrução de identidade? Além, claro, dos desafios já comuns, né, que a gente tem enquanto sujeito invisível ou sujeito que está dentro de uma cultura que a sociedade é avessa, como é que foi o seu processo ainda além desse desafio comum, buscar enquanto valor essa brasilidade? Isso foi um desafio para você também, dentro de um país que teima a querer ser americano ou europeu? É um desafio, né. Outro dia eu estava comentando com o pessoal que eu acho muito interessante quando você conhece uma pessoa que ela geralmente é ali da região de norte e nordeste, ela não se apresenta com o nome dela, né. Ela fala assim: "Oi, eu sou neto de fulano, filho de beltrano, meu nome é tal", né. A família vem antes da pessoa. E é muito curioso Perfeito. que essa relação, né, de trazer seu antepassado antes de você,
ela tem muito essa questão do peso do nome da família, né, da identidade da família. Então são pouquíssimas pessoas que você pergunta assim: "Ai, mas, você é brasileiro?". "Ah, eu sou, mas eu sou descendente de alemão, eu sou descen". É muito difícil a pessoa não puxar alguma coisa na hora que ela se apresenta. E para mim isso sempre foi muito, mas isso desde muito pequena, sempre me soou muito estranho, porque eu falava: "Gente, tipo, primeiro que, assim, não dá pra gente saber todo mundo que veio antes da gente, então, pra mim não fazia muito sentido isso. E segundo, porque eu olhava aquilo e falava: "Gente, tá bom, mas eles estão vivendo lá, eu vivo aqui, aqui é totalmente diferente, aqui a gente convive com pessoas". Eu estudei sempre em escola pública, então eu convivia com pessoas as mais variadas, né, a gente tinha na sala desde de crianças que vinham ali da região indígena, de uma região que tinha próxima, quanto de crianças bem negras retintas, quanto de crianças que naquela época se falava que hoje são conhecidas como albinas, né, e que naquela época a gente via até um pouco mais, hoje Uhum. não se vê com tanta frequência. Verdade. E aí, todo esse processo para mim, ele era muito doido, porque eu falava: "Gente, tá bom, vocês podem ter antepassado da onde for, minha família parece uma Liga de Nações Unidas", porque eu tinha um tio que era nascido realmente nascido no Japão, eu tinha um outro tio que realmente é nascido na Itália, então você imagina, quando juntava a minha família, parecia a Nossa. Liga de Nações Unidas, né, porque era tudo misturado. E meu pai, ele é mineiro, mas ele tem traços de holandês e a minha mãe tem traços de indígena, então assim, é aquela mistura. E aí Que eu falava: legal. "Gente, tá bom, não faz o menor sentido eu ficar me preocupando com o que veio antes da gente, o que que a gente faz aqui agora?", né. E aí eu sempre trabalhei muito essa questão de buscar essas referências de Brasil, então, de entender todas essas culturas, de tentar entender como é que isso se configurava. E hoje em dia, por exemplo, eu sigo alguns youtubers que são indígenas, né, algumas mulheres que são youtubers, e eu fico vendo a referência que elas trazem, né, dos traçados geométricos, das cores, de toda aquela combinação. Aí você olha para as pessoas que hoje estão falando muito forte de África, aquelas pinturas, toda aquela textura, né. E aí eu olho aquilo e falo: "Gente, tá bom, mas isso são culturas muito específicas. O que que é ser brasileiro nesse processo?", né. O que que é eu olhar para a Samanta e a Samanta poder ir numa loja e falar: "Nossa, isso aqui é muito Brasil". É muito doido. E hoje eu ainda percebo que as pessoas elas ficam muitas vezes voltadas a querer trazer esse conceito de fora para dentro, quando aqui dentro a gente já construiu várias outras coisas a partir do que a gente foi encontrando e dessas misturas. Então, eu entendo que é uma necessidade até fisiológica nossa, tem estudos mostrando que o ser humano precisa catalogar, precisa identificar padrões, precisa identificar as coisas para ele se sentir confortável e seguro. Mas quando você começa a se apagar do processo, ou seja, você não identifica quem é o brasileiro, porque tudo que tem no Brasil não é de brasileiro, é tudo usando coisas que vêm de fora, Hum. fica muito complicado, né. E a gente tem muita coisa aqui que a gente pode usar de referência, a gente basta olhar as linhas de cosméticos que a gente tem a partir de sementes nativas. Aí você fala assim: "Samanta, sementes nativas?". Então, por exemplo, tem muita coisa que não é nativo, que veio de fora, mas que se desenvolveu bem aqui no Brasil, né. E aí, como é que você trabalha isso? Então, hoje eu olho muito essa questão, até na questão de sustentabilidade, do que funciona, porque, por exemplo, esses projetos que a gente atende, alguns deles, são ali, por exemplo, do cinturão de parelheiros, que são pequenos agricultores orgânicos que trabalham com produtos nativos ali da região, né. Perfeito. Então, eles têm, por exemplo, a trilha do cambuci, que é uma trilha que é toda voltada a desenvolver produtos à base de cambuci. E aí você fica pensando: "Poxa, gente, é um produto que aqui no Brasil ele dá igual, né, assim, qualquer lugar que você plantar cambuci praticamente no território, você consegue colher". Poxa, que legal a gente poder trazer esse tema do cambuci para a mesa brasileira. Quantas pessoas conhecem cambuci? Quase ninguém. Perfeito. Quantas pessoas conhecem o cheiro da flor do cambuci? Quase ninguém. Então, são essas referências que eu acho que a gente precisa talvez começar a resgatar para trazer para mais perto, né. Por exemplo, quando eu falo das pinturas indígenas, das colorimetrias indígenas, gente, é incrível. E aí, eu sempre falo isso para minha cabeleireira, né, eu gosto de fazer luzes, mas eu não gosto das minhas luzes brancas, eu gosto das minhas luzes queimadinhas de sol, eu não consigo tomar sol, mas as minhas luzezinhas elas têm carinha de sol. E por que isso? Porque
a gente brasileiro, a gente é sol, a gente é essa questão de vitalidade, né. E quando você tem modelos que você entra lá no Instagram para ver os perfis e tá todo mundo usando tendências que vieram da Europa, das semanas de moda que estão acontecendo na Europa, e não olham para cá, para o Brasil, aonde você fala assim: "Poxa, mas a gente está entrando em outono". Quais são as cores do outono brasileiro? Não são as mesmas de lá, né. A gente não precisa lidar com determinadas coisas. Então eu sinto que trazer essa brasilidade tá um pouco distante. Eu acho que hoje falando da questão da pele negra, está se aproximando um pouco mais, a gente está começando a ter um Pantone de produtos com base, com cores de sombra e tudo mais voltados para a questão das diferentes cores de pele negra, mas eu acho que a gente ainda está muito nessa base de buscar referências no que está acontecendo lá fora. E aí, esquecendo um pouco dessa brasilidade de talvez resgatar algumas origens de que acontecem aqui no Brasil, até mesmo de produtos mesmos que as pessoas produzem entre os indígenas, entre o pessoal que faz artesanato, pra começar a resgatar essa questão de brasilidade da gente olhar para os produtos que têm a nossa cara e falar: "Poxa, que legal, gostei de poder ver esse produto na prateleira e quero levar para casa", sabe? Perfeito. E amigo, eu queria te fazer uma pergunta agora como educadora, porque me encanta muito esse tema da brasilidade. Tem um autor, um psicólogo que eu adoro, assim, de paixão, que é o Roberto Gambini. Ele tem Uhum, um livro chamado Espelho Índio, e ele vai fazer ali a interpretação dele, né, o ponto de vista dele, a partir da psicologia analítica, das cartas dos jesuítas. uhum. E ele entendeu que a alma brasileira morreu a partir do momento do contato com os jesuítas e a partir do momento que eles fizeram aquele ritual, como é que chama, de que você dá a benção ali para a pessoa? O batismo? Do Que você troca o batismo. nome? Isso, Uhum, porque a partir do momento do batismo a alma indígena morre, só que essa alma que agora não tem identidade, ela não é portuguesa, ela não é jesuíta e deixou de ser índio. Ou seja, nasce dali o síndrome do vira-lata, né. uhum. Como é que você enxerga esse processo na construção de identidade de um educando, né, entendendo que a sociedade é ele avessa, ele é invisível, né, nesse processo, e ele precisa se construir dentro de um projeto de país que não foi feito para ele se construir. Como é que você sente isso? Bom, eu nas minhas aulas com os jovens, eu sempre trago referências as mais variadas, porque eu acho que a gente tem que apresentar um repertório amplo para que eles comecem a filtrar o que faz sentido para eles. Por isso que eu acho que é legal essa questão de pensar brasileiro, porque eu não preciso me adequar a uma caixa, eu não preciso escolher uma caixa específica, eu posso gostar de várias, eu posso estar com um pedacinho de mim em cada uma delas e tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. E o que eu percebo é que, assim, nós ainda temos aqui no Brasil muito forte, e não só entre os jovens, mas inclusive entre as pessoas mais maduras, os modelos americanos ditando comportamentos, ditando Perfeito. expectativas, ditando modelos de sucesso, enfim. E aí, quando você traz para discussão, por exemplo, com uma turma ali de final de ensino fundamental ou de ensino médio, a questão, por exemplo, sobre racismo, geralmente o que a gente depara? A gente depara com muitas pessoas que ainda não se reconhecem negras, por exemplo, ou muitas pessoas que não se reconhecem racistas, ou muitas pessoas que falam: "Ah não, nem quero tocar nesse assunto porque isso dá muita discussão e não muda nada, nunca muda". Quando você pensa num jovem nesse cenário, você fala assim: "Espera aí, eh, como é que você entende que poderia ser o seu papel nesse processo de trazer para mais perto da nossa realidade? Você acha que faz sentido você continuar exaltando essa cultura que não está aqui no país, que não faz parte da nossa existência e que cria Perfeito. um abismo, né? Porque quer queira, quer não, uma cultura que valoriza a meritocracia num país como o nosso, que tem tanta discrepância social, não faz sentido. Então, eu estou formando esse jovem para pensar numa realidade que não faz sentido, porque ele não vai encontrar essa realidade aqui no Brasil, Boa. né, é um outro cenário. E aí eu procuro sempre trazer exemplos. Eu trago muito campanhas publicitárias, porque eu sou publicitária de formação, então eu sempre trago debates em cima de campanhas publicitárias, né, tanto que dão muito certo, que fazem com que as pessoas
tenham às vezes alguns gatilhos de mindset, quanto que dão errado, né. Então, por exemplo, quando a gente pensa ali, numa campanha que faz um lançamento de um produto, que tecnicamente seria um produto para um determinado grupo, mas que ninguém daquele grupo participou da criação, a chance disso dar errado é gigantesca, Sempre. muito grande, né. E aí o que eu faço com eles? Eu falo: "Tá bom, vamos trabalhar isso aqui? Como é que vocês fariam? Tragam para a linguagem de vocês, tragam para o universo de vocês. Como é que vocês fariam isso aqui? Que vocês acham que pode melhorar? O que vocês acham que pode chegar mais perto, que se você fosse pra passar, por exemplo, na tua comunidade ou na tua sala ou para os teus colegas, que o pessoal ia falar: "Pô, que legal, gostei, gostaria de ter, gostaria de conhecer", enfim. E aí esse exercício, a partir do momento que você passou informações e eles têm mais referências, geralmente gera resultados muito legais. E resultados, assim, muito deles, sabe, do tipo: "Poxa, a gente quer fazer um podcast para falar sobre isso e a gente vai juntar uma galera para falar lá no podcast". Eu tenho alguns exemplos de podcast que eu Que andei fazendo legal. com eles, e é muito legal, porque eles falam na linguagem deles, mas eles tratam o assunto com uma seriedade muito grande, e eles colocam no contexto deles, no sentido de: "Cara, tá bom, e agora a gente tá passando essa informação e a gente quer que muda". E é muito curioso, porque não para ali. Geralmente quando eles começam esse movimento, aí eles continuam, tipo, já entregaram o trabalho, mas eles continuam falando do assunto e continuam fazendo coisas. Então essa parte é muito legal, e aí eu resgato muito, os trabalhos do Milton Santos com essas turmas, né, porque ele fala muito dessa Perfeito. questão de reconhecimento de território, de reconhecimento de você enquanto sujeito e cidadão nesse território, de reconhecimento do processo de manipulação que acontece para que você não se sinta pertencente a esse território. E eu acho que é isso que a gente está precisando começar a se sentir pertencente ao país, né. Perfeito. Por isso que essa questão da brasilidade para mim, ela vem muito nessa, eu coloco muito não no sentido de falar para eles, mas eu trago muito essa experiência para que eles comecem a perceber que: "Cara, eu tô buscando um objetivo que não é meu, mas e se eu olhar para cá, para o meu território, para quem eu sou, para o que a gente vive, o que eu consigo fazer para mudar isso e fazer melhor? Mas eu não preciso fazer um melhor naquele modelo, do meu jeito, aqui, do que faz sentido pra gente". E eu acho que essa transformação ela vai acontecendo, e aí eu percebo pelas conversas e quando vai chegando no final das turmas a mudança, né, na entrega dos trabalhos, e aí você percebe que já mudou a conversa, já mudou o tom, já está vindo outras referências, eles já começam eles mesmos a buscar outras pessoas que para além das que você indicou, então isso é muito rico, e eu percebo que há um há uma apropriação do processo, sabe, eu começo a olhar para mim, para o lugar onde eu estou, ao invés de olhar: "Poxa, que droga, eu quero sair daqui", olhar e falar: "Poxa, quanta coisa eu posso oportunizar aqui e preciso me municiar de outras coisas para fazer isso melhor". Meu, que legal isso. E eu queria pegar um gancho. Eu vou fazer uma pergunta já não sabendo se ela vai ser clara, tá? Tá bom. Mas o seguinte, como é que até na tua experiência com as crianças, eu adoro chamar aluno de criança porque eu sou professor também, tá? Como é que você sente com eles eh, o impacto que essa consciência de si, né, essa consciência dele ser o protagonista da sua própria autoimagem e por consequência da sua formação, da formação da sua identidade, tem como transforma como transforma ele. Isso Uhum. tem um impacto positivo ou tem um impacto real na vida dessa pessoa? Eu acho que eles seriam os mais indicados para responder, porque a gente, né, não falar de nós sem nós, que nem Emicida fala, né, Perfeito, tudo, perfeito. mas assim, na minha perspectiva, tá, quando eu começo esses projetos, eu sei que geralmente nos primeiros encontros, geralmente eles estão, assim, muito voltados às expectativas de outros cursos e outras construções, onde tudo vem muito pronto, tudo vem muito: "Segue essa receita aqui que vai dar tudo certo", e tudo vem muito assim: "Olha, isso aqui é de Stanford, isso aqui é de não sei onde, isso aqui é de não sei onde". É muito assim, tá. Inclusive porque, mesmo eles sendo geralmente de escolas públicas, as referências que vêm pra gente no material didático de escola pública não são nossas, né, então, isso é um outro gap que fica aí pra gente pensar. E aí, o que que eu começo a fazer com eles? Eu começo a desconstruir esse processo. Por quê? Porque quando eles chegam, muitas vezes, eles não querem nem falar, porque eles acham que a linguagem deles não é adequada.
porque eles não Hum, se veem nesses espaços, porque eles percebem que, que é só mais um curso que eu tenho que fazer, porque eu preciso ir para o mercado de trabalho, né. perfeito. Então eles chegam muito nessa postura: "Pô, preciso fazer aqui, cumprir, porque senão eu não vou conseguir estágio, eu não vou conseguir trabalhar", e muitos estão ali realmente nessa vibe de preciso trabalhar, porque eu preciso ajudar em casa, porque eu preciso ter grana para fazer minhas coisas. Então eles vêm com essa perspectiva muito forte. E aí, quando eu começo a apresentar, por exemplo, casos que eles olham para aquilo e eles falam: "Nossa, eu nunca tinha olhado essa propaganda e pensado nisso. Eu nunca tinha percebido que isso aqui tem cunho racista, ou que isso aqui tem cunho discriminatório, ou que isso aqui é homofóbico, ou que". Eles começam a fazer uma reflexão, inclusive de quem que eles seguem. Quem são esses meus modelos? Porque aí a gente começa a falar de persona, né. A gente começa a falar de Perfeito. construção de marca, a gente começa a falar de construção de mindset. Eu trago, você já deve conhecer super bem, o mito da caverna, eu Que trago, legal. vamos falar um pouco da jornada do herói, e aí vamos conversar sobre aonde que jornada de herói entra nesse processo, né. Por que isso? Porque são referências conectadas à realidade deles. Hoje em dia, raramente eu pego uma turma que nunca ouviu falar de Pantera Negra. Raramente eu vou pegar uma turma que nunca ouviu falar de Avengers, ok? Tudo Uhum. bem. Agora, quantos desses assistiram, por exemplo, aquele filme que está disponível gratuito no YouTube, do Lápis de Cor de Pele do Dudu? Que é um Perfeito. curtinha, que mostra lá o menino tentando entender essa questão do conceito de quem eu sou nesse processo. Então, eu trago essas outras referências que estão próximas da realidade deles, né. E aí, é muito legal você perceber que o que para eles lá no começo, normal, a gente sabe que é assim, quando vai chegando no final eles falam: mas podia ser assim. Pô, como é que a gente vai atrás disso aqui?", Que né. legal. Então essa mudança é muito legal, porque eles param com essa postura de ficar esperando chegar tudo pronto, né, e eles começam a realmente protagonizar o que eles estão buscando. Então, para o que que a gente pode procurar? Aí você dá um monte de referência e eles que desenvolvam, né. Então, isso faz com que eles percebam que: "Poxa, eu consegui fazer um podcast, eu desenvolvi uma análise de FAQ, eu consegui criar um logo, eu consegui", e tudo não com base no que veio de fora, mas com base nessa pesquisa, nessa introspecção, no olhar para si, para o seu território e falar: "Isso aqui, se eu levar para o meu território, super eu sei que a galera vai me escutar e a gente vai poder conversar e trabalhar em cima". Então, eu acho que essa apropriação para mim é o maior referencial de que a trilha funcionou e de que eles entenderam que não é ficar esperando pronto, sabe, que dá para fazer. Entenda as ferramentas, que com as ferramentas você consegue desenvolver várias outras coisas, e isso permite que você tenha poder de escolha, né. Que eu acho que essa é um outro viés muito forte. A gente hoje ainda escuta, quando eu vou em palestras, e você também deve passar por isso, principalmente palestras de empresas que falam: "Ah, nós precisamos preparar os jovens para o mercado de trabalho", né. Precisamos preparar mão de obra. Esse conceito de mão de obra já tinha que ter sido banido há muito tempo. Dá A um gente tem que ranço. preparar o pessoal, não é? A gente tem que preparar todo esse pessoal para assim: "Cara, tá aqui todas essas ferramentas. Escolhe o que você quer fazer. Não tem problema se você escolher trabalhar para uma grande empresa. Não tem problema se você escolher trabalhar embaixo de um CNPJ de um terceiro. Não tem problema. Mas você tem que estar preparado para fazer essa escolha. Essa é a diferença. E se você escolher que você vai tentar fazer do seu jeito, ganhar grana do seu jeito, você tem que ter as ferramentas para conseguir fazer isso. Então, essa mudança de mindset é que eu procuro trazer para eles. Parem de esperar os outros dizerem aonde vocês têm que ir. Busquem as ferramentas e façam escolhas. Vocês vão ter consequências com isso? Claro, eu empreendo, eu sei. Mas, ao menos são consequências que vão ser suas, escolhas suas. E aí, a partir disso, você fala assim: tá, não deu certo, eu posso trocar. Diferente de quando você talvez trabalhe para um terceiro, que ele vai falar: "Você errou, você vai ser mandado embora", e aí você não sabe o que você faz, porque você era aquela marca, não era você, né, você seguia um processo, não era você. Então, eu acho que essa mudança de construção, ela precisa começar a acontecer desde essa base, né, desde esse pessoalzinho que está saindo ali do fundamental, ensino médio, a gente já precisa começar a municiá-los de forma que eles olhem e falam: "Eu posso escolher, eu não preciso ser escolhido". Sabe, eu posso, ter opções, eu posso já ir me desenvolvendo, e isso pode ser muito bom para todo mundo. Não precisa necessariamente ser uma situação que você fale: "Ah, mas os empreendedores no Brasil hoje crescem por necessidade". A gente precisa mudar esse discurso.
A gente não é empreendedor por Perfeito, necessidade, a gente é empreendedor porque a gente se preparou para empreender e a gente fez essa escolha de forma consciente. perfeito. E minha amiga, depois de tudo isso que você trouxe, e com toda essa visão até que vem, né, da brasilidade, da educação, da transformação, se é possível ainda a gente tratar representatividade como cota? Ai, esse nome! Eu digo o seguinte, eu sou a favor de cota onde não há meta, Perfeito! Toma essa, mercado. Pronto. entendeu? Porque assim, se você não tem, cota faz sentido porque você precisa ter. Então, vamos abrir espaço, né? Mas não é abrir espaço para ter lá a pessoa, é abrir espaço para deixar ela mostrar o potencial dela. Porque a partir do momento que ela mostra potencial, tem que virar meta. Não faz sentido. Então, hoje em dia, nesse projeto de diversidade que eu estou trabalhando, a gente tem muitas situações que chegam para a gente de pessoas, por exemplo, com deficiência ou pessoas negras, que elas falam isso. Nossa, eu tenho essa formação, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, mas a empresa onde eu estou, ela só me tem ali para fazer cota. Ela não me dá oportunidade. Ela me põe em serviços que qualquer pessoa, qualquer estagiário faz, ela não me deixa mostrar meu potencial. Ou seja, você está na cota, você não está com meta. Porque quando você percebe o potencial das pessoas e você não usa isso, você está jogando dinheiro fora. Porque você está pagando uma pessoa para ser um recurso que está na sua empresa e que você não está usando. Não faz sentido, gente. Então, assim, mas é difícil adaptar. Não, não é. Pergunta para a pessoa. Abre espaço para que ela se manifeste, porque muitas vezes a empresa fala assim: "Ah, nós temos lá os estagiários negros, está tudo certo, a gente está cumprindo a cota". Se dá oportunidade para essas pessoas sentarem numa reunião e participar? Se realmente inclui essas pessoas, por exemplo, numa discussão de uma campanha que vai envolver um território onde há pessoas com a mesma formação, com o mesmo perfil, você abre oportunidades para que eles participem de reuniões de kickoff e comecem a entender a estratégia do negócio, para ver se de repente eles podem sugerir alguma outra estratégia que faz muito sentido no ambiente de onde eles vieram, nas experiências e histórias que eles têm, porque a gente muitas vezes ignora isso, né? Essa história, essa construção. Hoje, muitas escolas públicas, principalmente as ETs, elas estão com programas incríveis de desenvolvimento de empreendedorismo. Então, os jovens eles já passam ali por trilhas de empreendedorismo. Por que você não dá oportunidade para esse jovem para ele falar o que ele aprendeu, né? Então, essa mudança de mentalidade, ela precisa acontecer dos 2 lados. E aí, Perfeito. lógico, abrir espaço via cota, porque ele tem que entrar, mas isso tem que virar meta. Toda empresa para mim que fala: "Hoje eu trabalho com cota", eu me preocupo. Eu sei que é Uhum. um primeiro passo, mas você Sim, quer ficar sim. com cota até quando? Você tem um deadline? Você já marcou quando você vai parar de ser cota e vai pôr isso na meta? Porque muda completamente. Você começa a dar mentoria, você começa a dar suporte, você investe na pessoa, você abre espaço para essa pessoa mostrar o potencial dela. Quando a pessoa é cota, você põe ela num cantinho bem escondido. Teve uma moça esses dias que ela falou para mim assim: eu tive certeza que eu fui contratada como cota porque me puseram atrás, no final do corredor, atrás da porta do banheiro, a minha sala era a última. E eu tive certeza que antes de mim estar lá eram os produtos de limpeza que ficavam. Então, assim, é horrível isso. Nossa. Pessoa com graduação, pós-graduação, falando 2 idiomas, uma pessoa com deficiência, mas, gente, olha o potencial dessa mulher, foi colocada depois do banheiro, no final do, sabe, então são coisas que não fazem sentido, né, e as empresas precisam começar a entender isso até no pré, processo de seleção, até na comunicação que elas fazem para atrair essas pessoas, porque quando você coloca uma vaga, por exemplo, hoje tem muita gente fazendo isso, né, depois que teve aquele painel no começo do ano, voltado a contratações de pessoas negras, várias empresas seguiram aí o modelo da Magalu, enfim, mas a gente olha assim e fala: Uhum. "Espera gente, quanto tempo essas empresas realmente prepararam as pessoas que já estavam no seu ambiente de trabalho para receber esses jovens? Quanto tempo essas empresas realmente se organizaram para ter um ambiente onde esse jovem vai poder mostrar o que ele sabe fazer?" Então, esses dias eu estava numa conversa com uns gestores e aí um deles falou assim para mim: "Não, outro dia eu estava na empresa e fui pegar umas folhas na copiadora, e aí tinha um rapaz lá, de repente do nada ele virou assim, bateu nas minhas costas: 'Oi bro, tudo bem? Eu tô trabalhando aqui, eu sou estagiário, e você?'"
E aí ele disse que ele parou assim, né, ficou sem ação, ele falou assim: "O que eu faço agora?". E aí ele: "Não, tudo bem, que bom, bem-vindo, né, tal". Aí ele falou: "Pô, onde você trabalha aqui na empresa?". Aí o gestor virou pra ele e falou assim: "Ah, eu sento ali naquela parte". E aí disse que o menino ficou assim, né, passado, travou, falou assim: "Ah, você é diretor, né?". Do tipo, acabou, não é mais meu bro, né. E aí ele falou assim: "Sim, eu fico ali, fica à vontade, quando você quiser pode vir aqui conversar comigo", né. Diz que o menino ficou 1 mês na empresa e foi embora, não conseguiu ficar, porque ele era muito expansivo e o pessoal acabou achando que ele era expansivo demais. E aí ele falou assim, mas ele foi tão espontâneo na atitude dele, ele falou, só que eu reconheço que se fosse, por exemplo, uns 5, 6 anos antes, eu teria mandado ele embora na hora. Porque como que ele chega num diretor e bate nas costas e: "Oi, bro, tudo bem?", sabe, tipo, ele falou: "Hoje eu não faço, hoje eu super acolheria ele na minha mesa". Quando eu soube que ele tinha saído, porque até tentei falar com ele, tudo, a gente se encontrou um tempo depois, ele já estava em outra empresa, já mais maduro e tudo mais. E ele falou que para ele foi muito importante eu não ter tratado ele, com descaso naquele dia, ter acolhido, né, porque aquilo fez ele perceber que ele podia falar com as pessoas, né, não era aquele bicho de 7 cabeças. Mas e aí a gente fica pensando muito nisso, né, preparar esse jovem, fazer essa eu tenho um projeto que eu trabalho que é no Instituto Tecmail, que a gente faz uma preparação de jovens para o segmento de seguro. E eles ficam 3 meses imersos ali, né, passam por português, matemática, postura, enfim, é uma formação bem completa. E é nítida a diferença das redações e dos discursos e das apresentações, quando começa o curso e quando termina. Aí você fala assim: "Poxa, mas é 3 meses, é pouco tempo". Sim, é pouco tempo, mas eles ficam imersos naquilo. E eles querem aprender, essa é a grande diferença. Os que estão ali querem realmente aprender, porque eles enxergam que tem potencial de dali eles saírem para o mercado de trabalho. Então, eu acredito que quando a gente traz essas noções e forma essa pessoa, querendo que realmente ela venha para o mercado mais preparada, você não prepara ela só para essa empresa, você prepara ela para a vida, né, você dá uma cidadania para essa pessoa. Então, eu acho que as empresas hoje elas estão muito nesse discurso de vamos incluir, vamos abraçar, mas elas não querem preparar. E infelizmente, eh, o modelo em que foi estruturada a nossa educação, ela não prepara esses jovens, né, ela não faz essa formação cidadã desse jovem. Então, ele chega ainda com muitas faltas e mais triste que isso, né, ele chega sem referências. Então eu acho Sim, que esse trabalho, de fazer essa conexão entre as 2 pontas e trazer essa questão deles se auto-identificarem no território, deles se auto-identificarem e terem consciência de que o Brasil tem sim potencial, que não é eu falo isso sempre nas turmas, eu falo: "Gente, o Brasil deixou de ser subdesenvolvido há muitos anos. O discurso continua como falácia porque é interessante, mas o Brasil não é subdesenvolvido há muito tempo, porque se o Brasil fechasse as suas divisas com o mundo, é o único país, acho que no mundo, que não ia precisar de absolutamente nada, a gente tem tudo no nosso território. Tudo, perfeito, absolutamente tudo. De norte a sul a gente tem de tudo. A gente tem inclusive mentes brilhantes que vão para fora trabalhar e que não são reconhecidas aqui. Então, perfeito. entender esse cenário de potencial, recupera essa questão de se olhar e falar: "Poxa, o pessoal sempre falou para mim que ali não era meu lugar, que eu não podia chegar, e eu estou descobrindo que eu posso", sabe. E que eu não preciso ter green card para isso, eu posso ser eu mesmo, brasileiro, nascido na comunidade e tá tudo certo. Perfeito, né. E é triste quando você começa a ver, né, que o mercado ele é muito os líderes de mercado, né, o mercado hoje eu tento personificar para ficar mais fácil não ficar apontando dedo, Uhum. mas, como os líderes de mercado são ótimos em reduzir a humanidade de alguém em massa de manobra de compliance, né. Sim, muito. É uma coisa bizarra. Muitas vezes, uma das coisas que eu trago nos exemplos, né, das campanhas, a área de beleza tem muito essa questão, né, ela cria muitos modelos. A gente que estuda publicidade, a gente sabe que essa questão de construir, né, os ícones, né, construir as figuras que vão ali mobilizar, são parte das estratégias de desenvolvimento de campanha. Então, não é à toa que o Mavon adota um rapaz que saiu do BBB que passou por um processo de racismo, né, pra marca, Uhum, perfeito, sendo que ele antes nem era visto pela marca. Então, não é à toa, existe perfeito. uma conexão ali. E aí a gente fica se perguntando o seguinte:
Todas essas marcas, quando elas começam a olhar para esse público e falar: "Poxa, faz muito sentido eu colocar aqui o endosso de que essa pessoa, ela traz a identidade que nós queremos no mercado, porque nós queremos atender esse público". Quantas pessoas negras tem na equipe de desenvolvimento de produtos deles, né? Boa, perfeito. Quantos químicos e químicas? Quantas pessoas formadas em farmacologia que são negros? E aí a gente vai para os bancos e a gente olha lá nas faculdades e vê quem está se formando, quem está realmente indo para o mercado. Então, assim, eu acho que essa dicotomia, né, nossa aqui no Brasil, ela vem muito forte daquela época em que as indústrias eram todas multinacionais, então você não tinha quase nada que crescia aqui do Brasil, vinha tudo muito de fora. E a gente ainda não se estruturou para sair desse modelo. E hoje, a grande parte dos investimentos, ela não acontece nas indústrias, né? Os pequenos empreendedores que produzem, que fazem produtos naturais aqui voltados à questão Brasil, tem pouco investimento. Por quê? Porque as empresas estão focando mais em tecnologia, que é algo que você consegue exponenciar muito rápido. Isso, por um lado, Perfeito. pensando cenário de mercado futuro em que digital vai ser fundamental para todo mundo, faz sentido. Mas, por outro lado, invisibiliza uma grande parcela da população que depende e vive, na verdade, né, não é nem que eles dependem, mas é uma cultura de vida que eles trazem de trabalhar produtos oriundos da terra, trabalhar produtos daqui, trabalhar com coisas que mostram para as pessoas o potencial, por exemplo, das ervas brasileiras, dos perfumes brasileiros, enfim. Tudo isso exclui uma grande parcela de pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis, que estão invisibilizadas nesse processo, e que por falta de investimento muitas vezes não conseguem seguir adiante, aí acaba até se perdendo muitas vezes as receitas e tudo, porque os filhos olham para aquilo e não acreditam naquilo, os netos olham para aquilo e não acreditam naquilo, e aquilo vai se perdendo, né. Então, quando você faz esse trabalho de uma forma mais consciente, e aí é onde eu falo que eu sinto falta da gente olhar para essa nossa brasilidade, né, Perfeito. a gente tem perdido, pessoas com mais de 80, 90 anos, que têm histórias orais da construção do nosso país, elas estão morrendo e essas histórias estão indo com elas. Ninguém registra, né. E aí você olha para trás e você fala: "Poxa, olha o apagamento histórico que existe no Brasil e a gente não tem como resgatar". A memória indo embora ao Não léu, né? tem. Exato, né. Se a gente pensar que os negros chegavam aqui no Brasil, eles já separavam todo mundo, não registravam com os seus nomes de origem, registravam já com os nomes que tinham sido rebatizados, né, fulano da Silva, fulano de não sei quem, quer dizer, já era propriedade de alguém, e aquilo desmembrava tudo e você não sabia já quem era. E aí você olha para hoje e você fala: temos aí os quilombos e tudo mais, e essa cultura toda que essas pessoas que são mais antigas têm, inclusive de conhecimento de uso das ervas, das coisas, e que está se perdendo, porque eles estão falecendo, os mais jovens não olham para isso, e isso eles olham para a questão de não, temos que desenvolver tecnologia, temos que desenvolver serviços, só que se todo mundo estiver focado nisso, essa outra parte que é a base que conecta a gente à nossa terra some, se perde. Então, é complexo, é um processo, assim, de alienação, né, do potencial que nós temos, e de uma alienação que ela é incentivada no sentido de dizer: "Ai, não se preocupa com isso, porque o modelo que faz sentido está fora do país, e o nosso aqui está falido", né. A gente Uhum. está nesse momento de carência, de falência, e a gente não vai sair disso. Então se acostume e aceita. Não, não é se acostume e aceita, "Espera aí, vamos olhar o que a gente está fazendo, vamos ver o que a gente tem de bom e vamos desenvolver em cima disso". Então, tem alguns coletivos ali na região de Parelheiros que eles fazem um trabalho incrível de educação nutricional na comunidade. Por exemplo, o Ora Pronobis lá é mato, e é um dos alimentos mais ricos, substitui carne, ajuda Legal. na reposição de ferro e tudo mais. Quase ninguém conhece. E eles fazem formações para mães, principalmente na fase de lactância, né, para que elas possam utilizar a Ora Pronobis na cozinha, tanto em forma de suco quanto em forma de alimento e tudo mais, para fortalecer o organismo delas, para cuidar das crianças. E olha que coisa Legal. mais louca, quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo com eles em 2018, e nós visitamos uma das AMAs da região. E um dos médicos que conversou com a gente, ele falou: "Sabe qual é um dos maiores problemas que tem aqui na região, que eu trato como crônico? Desnutrição".
e as pessoas têm ora pronobis no quintal e não se Nossa. alimentam, porque não conhecem. Olha quanta coisa a gente perde, porque nós não estamos olhando para a nossa brasilidade. A gente continua atravessando, como eles brincam, né, lá eles falam muito isso, né: "Ah, a gente atravessa a ponte porque do outro lado é melhor", né, então eles atravessam ali a ponte para acessar, para comprar do outro lado, sendo que eles têm no quintal deles, e não sabem, e não identificam. Então, falta muito isso pra gente, sabe, de ter esse olhar e de se organizar e resgatar essas memórias, fazer um trabalho de conscientização e de valorização desse processo. A gente tem que parar de ter vergonha de dizer que a gente é brasileiro. Perfeito. Maravilha. E minha amiga, para a gente ir fechando com muito pesar, de verdade, porque tá muito legal isso daqui, tá muito gostoso o papo. Samantha, você como mulher brasileira, preta, educadora e publicitária, queria te pedir a gentileza de 2 conselhos. Primeiro, qual puxão de orelha você gostaria de dar no mercado? Nos líderes de mercado, nos tomadores de decisão, né? Até para que eles entendam sobre toda essa profundidade que você trouxe. E qual conselho você daria para nossa comunidade? Se manter de pé e aprender a valorizar a nossa alma brasileira. Bom, gente, pensando na questão de líderes de mercado, eu acho que a gente precisa começar a olhar para os brasileiros como brasileiros, valorizar essas experiências, valorizar essas histórias, valorizar as pessoas que realmente estão tentando fazer coisas a partir do que tem aqui no nosso território, porque nós ainda olhamos muito para o que acontece lá fora. E isso faz com que a gente perca talentos incríveis, com que a gente apague histórias incríveis, com que a gente perca referências que são extremamente importantes e que vão sendo deixadas de lado até se perderem, né. Então, olhar muito para esse lado e permitir que as pessoas que estão na sua companhia realmente demonstrem seu potencial, possam contar suas histórias. Então, abrir espaços seguros de diálogo, né. Hoje a gente tem visto muitas empresas com iniciativas, e aí não é falando de nenhum cliente, mas no geral, né, você pega aí as pesquisas de exame e tudo mais, as 500 maiores do mercado brasileiro, quase todas têm aí programas de diversidade e inclusão, né, então estão ali com a bandeira e tudo mais. Mas quando você vai olhar as pesquisas que falam com os colaboradores dessas empresas, a grande maioria não percebe essas ações, não sabe o que está acontecendo, não sabe com quem falar sobre, não participa. Então, assim, não adianta a empresa vir e dizer: nossa, nós somos defensores da diversidade e inclusão, fazemos esses produtos, olhamos para esse mercado, se quem está dentro da própria estrutura ajudando a construir a empresa não identifica isso, não se vê naquele processo, né, não se enxerga naquele espaço. E aqui, gente, o se enxergar não é só estar na foto do catálogo do mês que fala lá no novembro, né, não é isso, é estar mesmo nesse processo, né. Então, eu estou durante todo o ano tendo espaços onde eu posso mostrar o que que eu estou fazendo, mostrar as evoluções da nossa área, mostrar os projetos que estão acontecendo, trazer algum projeto da comunidade que realmente é relevante, né. Então, toda essa movimentação precisa ser colocada na estratégia da empresa. Não adianta eu pegar e falar assim, colocar aquela bandeira, mas quando eu olho para a minha estratégia, não tem ninguém de liderança, não tem ninguém ali na média e alta gestão falando assim: "Tô junto, a gente senta junto, a gente desenha junto, vamos desenvolver e se vocês não tiverem todas as ferramentas, vamos desenvolver juntos aqui dentro". Então esse lado de mentoria, de apoio, de co-construção e co-criação é extremamente fundamental. E eu não tenho visto muito na prática, isso, frustra muitas pessoas, e às vezes tem empresas que têm inclusive altos turnovers, né, porque o pessoal entra e sai, entra e sai, entra e sai, a empresa fala: "Ah, mas eu estou cumprindo a cota". Aí vem aquela história que a gente conversou, né, "Tá, você está falando de cota, vamos falar de meta?", né. Então, para as lideranças eu vou muito nessa linha, eu acredito que, eh olharem melhor para as pessoas. E para a nossa comunidade, a gente tem que começar a gostar do que a gente está vendo, sabe. Eu acho que hoje muitas vezes uma vez eu fiz um 360 com uma equipe, e uma das moças me deu a seguinte devolutiva: "Ai, você é fantástica na gestão da equipe, mas sabe o que eu acho que você devia fazer? Vir mais maquiada, pintar a unha, melhorar a sua escova, porque assim a gente percebe que você não é muito preocupada com a sua estética". Ah, E aí eu chamei ela não, é um 360, né, super válido isso. E aí eu peguei e falei: "Ok, gente.
Passou um tempo, um dia eu tive a oportunidade de tomar um café com ela, eu falei assim: "Escuta, você me falou lá no 360 e por favor não entenda como crítica, eu não tô em momento algum falando pra você que você não deve falar isso. Quero que você entenda bem que eu tô conversando com você porque você falou e eu acho que é importante entender isso com você. Por que você acha que uma pessoa de gestão necessariamente tem que estar todo dia maquiada, de salto alto, cabelo escovado, que só assim ela demonstra que ela se importa e que ela se impõe no cargo dela?" "Não, porque que executiva que você conhece que não é assim? Todas elas, sempre muito maquiadas, muito não sei o quê." Eu falei: "Então, vamos lá, vamos por etapa. Primeiro que eu sou uma pessoa extremamente alérgica, não é toda maquiagem que eu posso usar, né." Naquela época ainda não tinha essas linhas específicas para a pele negra, então segunda coisa que eu coloquei para ela, eu não encontro maquiagens adequadas para o meu tom de pele. Algumas bases que ficam um pouco mais próximas não tem nem aqui no Brasil, eu tenho que comprar da Clinique, e aí tem que vir de fora, porque aqui a Clinique no Brasil é uma fortuna. Eu falei: "Terceiro ponto que eu queria pensar com você, e aí eu quero que você me ajude a pensar nisso." Ela falou: "O quê?" Eu falei assim: "Em que momento o fator de eu estar maquiada, de salto e com um terno, interfere ou não na entrega dos meus resultados?" Bom ponto. E aí ela ficou me olhando, né, e eu falei assim: "Eu sou grata por você ter me deixado bem nítido que para você essa questão de aparência é extremamente relevante. Mas eu queria te passar uma informação. O que empodera uma mulher, na sua opinião, é a aparência dela ou é a competência de entrega?" E Boa. tem um detalhe, essa pergunta eu também já fiz em conversas no ensino médio com adolescentes, perguntando quem elas acham que é uma mulher poderosa. E geralmente, no começo eu faço essa pergunta logo no começo, e geralmente as respostas que eu escuto é assim: "Ah, é aquela que chega na balada e lacra. Ah, é aquela que é a dona." É, a conversa é essa. Eu falo: "Ah, tá, então vamos lá. Qual é a faixa etária dessas mulheres?" "Ah, no máximo uns 25." Tá. Essas mulheres, elas vão ser magras, esbeltas, maravilhosas, com tudo durinho o resto da vida? Ah, claro que não, né, pro. Tá bom. Então, assim, quem tem mais poder? É uma advogada? É uma médica? É uma engenheira? É uma dona de empresa? Ou é essa que lacra? E eu fiz a mesma pergunta para essa moça, né? Falei: "O que que você acha?" Ela falou assim: pensando dessa forma", eu falei: "Então, não que você não deva se cuidar e não que você não deva olhar para sua estética sempre, sempre é importante você se olhar e você gostar do que você está vendo, mas você tem que entender que pode não ser o parâmetro de outras pessoas. A gente, Perfeito. muitas vezes, precisa fazer entregas. Então eu acho que a nossa comunidade precisa se fortalecer nisso, precisa entender que a gente precisa começar a entregar, que a gente precisa começar a trabalhar juntos para mudar essas realidades, para sair dessa necessidade de estar sempre nas caixinhas dos outros, sabe, e poder olhar para a gente e falar: "Que legal que temos aqui 6 pessoas, tá cada um de um jeito e tudo bem, porque a gente está entregando", e é isso que é o fundamental, é a gente entregar junto, não é a gente sentar aqui junto e ficar discutindo porque um acha que o outro está com uma aparência diferente ou veio de uma cultura diferente, não, é a gente olhar e falar: "Poxa, que legal que a gente é diferente, vamos somar aqui e ver o que a gente faz com isso?" Então, eu acho que a nossa comunidade está precisando um pouco disso, sabe, de sair dessa necessidade de encaixar todo mundo numa caixinha, porque senão você está fora. A gente não precisa de caixinha, nós somos muitos. Vale muito mais a pena deixar aberto e acolher e aprender junto. Eu acho que faz mais sentido. Muito bom. Minha amiga, queria te agradecer imensamente. Foi um papo fantástico e eu espero que você tenha gostado. Gostei sim, gratidão pela oportunidade. Espero ter somado aí com vocês e estou à disposição. Ah, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo e que muitos te escutem. Ah, E, sim. gente, muito em breve, mais um episódio do Beleza Autoral para vocês. Até já! Tchau, tchau, gente. But you walk that walk and talk that talk and whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, you
knocks me dead. Ran off of my feet. How. Well,